Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, pensando em tudo que precisa fazer para Deus amanhã? Já se pegou orando enquanto dirige, pregando enquanto almoça, servindo sem parar, mas sentindo um vazio que você não consegue explicar? Pois é, tem um nome para isso. E o que você vai descobrir nos próximos minutos pode virar sua vida espiritual de cabeça para baixo. David Leonardo, o maior pregador individual do mundo, com mais de 544 milhões de visualizações, acabou de confessar algo que ninguém esperava ouvir. Ele disse que estava fazendo tudo certo, mas vivendo tudo errado. E quando Deus interrompeu a vida dele dentro de um avião, tudo mudou. A pergunta que uma repórter fez destruiu a zona de conforto dele. E a resposta que Deus deu, cara, essa resposta está mudando a vida de milhões. Fica comigo até o final, porque você vai entender por que fazer muito para Deus pode ser exatamente o que está te afastando dele. E mais, você vai descobrir por que Deus esconde o futuro de você. Como saber se seu casamento aguenta os sonhos que Deus colocou no seu coração. E a verdade chocante sobre quando tudo está dando errado, mas na verdade está dando tudo certo. Respira fundo, abre o coração e vamos nessa. Lição 1. O perigo mortal do ativismo espiritual. Sabe aquela sensação de que você está fazendo, mas não está sendo? David Leonardo estava vivendo isso. Ele tinha acabado de fazer Barretos, um dos maiores eventos gospel do Brasil. Uma repórter perguntou: qual é o seu próximo passo? Ele sempre teve uma resposta pronta, a resposta segura, a resposta que todo mundo espera ouvir, quando eu quero pregar a mesma mensagem e ter minha família comigo até o último dia da minha vida. Mas dessa vez foi diferente. Ele entrou no avião e não conseguia dormir. Aquela resposta que sempre funcionou agora estava queimando por dentro. Ele não estava feliz com o que tinha dito. E aí Deus falou: eu quero te ajudar a responder. Durante o voo inteiro, Davi ficou acordado escrevendo. E Deus começou a quebrar ele. Sabe onde começou? No relacionamento com Deus. Deus perguntou: cadê o quarto de oração na sua casa? E a resposta doeu: não tem. Espera, como assim não tem? Esse é o cara que prega para milhões, que faz eventos gigantescos, que transforma vidas. Como não tem quarto de oração? Aí está o perigo. Na primeira casa dele, quando não tinha nada, quando era pobre, quando estava começando, a primeira coisa que ele colocou na planta foi o quarto de oração. Mas na casa nova, com condições, com estrutura, ele esqueceu. Por quê? Porque ele não precisava mais. Ele tinha virado tão bom no que fazia que conseguia fazer sem depender de Deus como antes. E essa é a armadilha mais perigosa da vida cristã. Você fica tão profissional, tão habilidoso, tão expert, que para de sentir a necessidade desesperada de Deus. Presta atenção nisso. Fazer não é relacionamento com Deus. Na sua cabeça você está trabalhando para o reino, então você está se relacionando com Deus. Errado. Relacionamento com Deus é quando você para de fazer e fala com Ele. É quando você fecha a porta, desliga o celular, cancela a agenda e diz: Deus, eu preciso de Ti, não do ministério. Eu preciso de Ti, não dos resultados. Eu preciso de Ti, não da aprovação das pessoas. Davi confessou algo brutal. Ele tinha perdido as bases por causa do ativismo. Não por causa de soberba. Não porque ele era rebelde, mas porque ele estava fazendo tanto que na cabeça dele fazer era o relacionamento. Quantas pessoas estão nessa hoje? Você está na célula, no louvor, no ministério infantil, na intercessão, na liderança, organizando evento, visitando o hospital, pregando na rua. E está morrendo por dentro, porque você virou um funcionário de Deus, não um filho. E sabe o que é pior? As pessoas te aplaudem, te chamam de guerreiro, de dedicado, de exemplo. E você vai morrendo, sorrindo por fora, vazio por dentro. A recuperação de Davi começou quando Deus disse: você precisa voltar a depender de mim. Não fazer mais, não pregar mais, não crescer mais, depender mais. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Deus não te chamou para dar certo. Deus te chamou para dar fruto. E fruto não nasce de ativismo. Fruto nasce de permanecer na videira. Jesus não disse:
Trabalhem muito para mim. Ele disse: permaneçam em mim. Você consegue identificar isso na sua vida? Quando foi a última vez que você orou, sem pedir nada, sem interceder por ninguém, sem ter uma lista de pedidos? Quando foi a última vez que você simplesmente ficou quieto na presença de Deus? Se você não lembra, talvez você esteja no mesmo lugar que Davi estava, fazendo tudo certo, vivendo tudo errado. Lição 2. Por que Deus esconde o futuro de você? Agora vem uma revelação que vai mexer com a forma como você enxerga os planos de Deus para a sua vida. Davi disse algo que nunca tinha dito antes. Deus não te mostra o futuro completo porque você não tem ferramentas no presente para suportar aquela visão. Deixa isso penetrar. Deus esconde coisas de você, de propósito, por amor, por proteção. Tem duas coisas que Deus nos poupa. Primeiro, de ver o futuro completo. Segundo, de saber todo o processo necessário para chegar lá. Por quê? Porque se Deus mostrasse o futuro inteiro, você entraria em pânico. O plano de Deus é tão perfeito que não parece caber numa caixinha tão imperfeita quanto a gente. Enquanto você é limitado e ele é infinito, o plano vai sempre parecer impossível demais. E se Deus mostrasse todo o processo, todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a solidão, todas as traições, todas as noites de choro que você vai ter que passar, você recusaria o propósito por medo do processo. Pensa comigo. Se José soubesse que ia passar 13 anos escravo e preso antes de virar governador, ele teria aceitado os sonhos? Se Davi soubesse que ia fugir por anos nas cavernas depois de ser ungido rei, ele teria deixado Samuel colocar o óleo na cabeça dele. Se Paulo soubesse de todos os açoites, naufrágios, prisões e apedrejamentos, ele teria dito sim na estrada de Damasco? Deus mostra um vislumbre, uma fagulha, o suficiente para você dar o próximo passo, mas não o suficiente para você ver o abismo que vem antes da vitória. E aqui está o truque divino. Enquanto você está no processo, você acha que Deus te abandonou. Você acha que errou o caminho. Você acha que ouviu errado. Mas quando você olha para trás, depois que tudo passou, você diz: valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada noite sem dormir, valeu a pena. O testemunho só fica pronto quando o processo termina. David entrou naquele avião pensando que estava tudo sob controle. Saiu do avião com uma visão tão grande que ele não tinha estrutura para executar. Ele precisava de um prédio novo para a associação. Mas ele não tinha prédio, não tinha dinheiro. Ele mandou mensagem para um corretor às 2h45 da manhã, dentro do avião, pedindo um imóvel. Quando o avião pousou às 6 horas da manhã e a mensagem foi enviada, o corretor respondeu, minutos depois: aquele prédio que você viu há 8 meses e que estava alugado, ainda tem uma esperança. Como assim? Já estava alugado há 8 meses para um órgão público. Como ainda tem esperança? O órgão público tinha pedido reformas. Os donos fizeram tudo, mas não foi suficiente. O contrato caiu e os donos estavam desgastados, querendo alugar rápido. O corretor liga para o dono. Tem um evangelista de Joinville interessado. O cara está sentado numa mesa com a família dele. E alguém da família pergunta: ele não é o David Leonardo? Uma semana antes, a família inteira tinha ido num evento de David e sido impactada pela palavra. Eles alugaram o prédio por telefone, sem visita, sem contrato formal, escrevendo as condições num papel sulfite, e a associação inaugura exatamente 1 ano depois daquela conversa que David teve com Deus no avião. Coincidência? Não. Deus mostrando um pedaço do quebra-cabeça por vez. Se David soubesse de todo o processo, ele teria travado. Mas Deus mostrou só o próximo passo. E quando David deu o passo, Deus colocou o chão. Você está esperando ver toda a escada antes de subir o primeiro degrau? Você está exigindo que Deus te mostre o mapa completo antes de sair da sala? Não vai acontecer. Deus te mostra o suficiente para você confiar, não o suficiente para você controlar. E sabe por quê? Porque se você visse tudo, você ia tentar fazer sozinho. Mas quando você só vê um pedaço, você tem que depender dele a cada passo. Então para de reclamar que você não sabe o que vem depois. Deus sabe.
e ele está te protegendo de um conhecimento que você não está pronto para carregar. Dá o próximo passo. Só isso. O próximo passo. E deixa Deus cuidar do resto. Lição 3. O teste supremo do seu relacionamento. Agora vem uma lição que vai salvar casamentos e destruir ilusões. David foi para aquele avião sozinho. Teve a visão mais louca da vida dele. Viu coisas que iam exigir muito dinheiro, muita fé, muita estrutura. E quando ele pousou, ele tinha que contar para uma pessoa. Paulinha, a esposa dele. Como ela reagiu? Eu confio em você. Eu confio na visão. Parece simples, né? Mas não é. Joel perguntou a coisa certa. Como ela fica quando você chega com essas loucuras? E David respondeu algo profundo. A coisa mais importante que um homem pode fazer na vida é escolher bem a sua esposa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. Paulinha não paralisa o sonho de David. Ela não menospreza. Ela não joga água fria. Pelo contrário, ela coloca tanta pressão naquilo que ele está crendo que chega uma hora que, mesmo David tentando desacreditar, ele não consegue mais. Porque ela não deixa. Eles jejuam juntos, oram juntos. Quando David manda mensagem no grupo da equipe com o relógio de oração, adivinha quem está lá? Paulinha. Mas aqui está o segredo. Isso não acontece da noite para o dia. Não acontece porque vocês são cristãos, não acontece porque vocês vão na mesma igreja. Isso acontece porque existe intimidade, confiança, relacionamento saudável antes de qualquer visão aparecer. David explicou: é difícil você exigir que alguém acompanhe sua visão se não existe um estreitamento de intimidade suficiente para fazer alguém virar de costas e se jogar para trás de olhos fechados. Paulinha confia tanto no Deus que eles servem e tanto no David que, mesmo não havendo lógica nenhuma, ela se joga junto. Mas eles construíram isso. Quando David e Paulinha casaram, foram morar numa kitnet. Todo o grande passo que eles deram parecia que estava dando errado antes de dar certo. E em todos esses momentos, Paulinha permaneceu. Ela confiou quando parecia loucura. Ela ficou quando parecia que ia desmoronar. Ela creu quando não tinha evidência nenhuma. E por isso hoje, quando a colheita chegou, não tem outra pessoa que David quer do lado dele desfrutando. Porque ela estava lá quando estava dando tudo errado. Agora vem a paulada. Você não pode esperar que seu parceiro ou sua parceira apoie seus sonhos se o relacionamento de vocês não é saudável. Se não tem intimidade real, se não tem amor verdadeiro, se não tem respeito, como você vai pedir que a pessoa se jogue no abismo com você? Se sua esposa não respeita o que você diz, é porque ela não respeita quem você é. E se ela não respeita quem você é, como ela vai confiar no que Deus falou com você? E o contrário também é verdade. Hoje tem um empoderamento de um lado que destrói a masculinidade do outro. Os dois estão errados. Tem que haver alinhamento, intimidade real, respeito mútuo. Se você quer que seu cônjuge compre seus sonhos, compre primeiro a pessoa dele. Invista no relacionamento. Ore junto, jejue junto, chore junto. Porque vem tempestade, pode anotar. Quando Deus te der uma visão grande, o inferno inteiro vai atacar seu casamento. Se a base não está firme, você vai cair. Mas se vocês estão alinhados, se vocês são um de verdade, nada derruba. Então, para de tentar convencer seu parceiro do sonho. Começa a investir no relacionamento. E quando o relacionamento estiver saudável, os sonhos vão fluir naturalmente. Lição 4. Quando tudo está dando errado, mas Deus está fazendo dar certo. Essa aqui é a lição que vai mudar a forma como você enxerga as crises da sua vida. David contou uma história do avô dele que destruiu qualquer lógica humana. O avô de David plantou uma roça no Paraná. Trabalhou duro, fez tudo certinho. Veio uma tempestade de granizo e destruiu tudo. Zero, nada sobrou. Ele pegou dinheiro emprestado e plantou de novo. Trabalhou mais duro ainda.
Dessa vez a colheita foi linda, a coisa mais bonita que você pode imaginar. Mas a esposa dele ficou doente. Ele teve que pegar todo o dinheiro da colheita para tratar a saúde dela. Ficaram sem nada de novo. E o avô de Davi teve que voltar para casa derrotado. Anos depois, Davi estava numa crise espiritual com essa parada de lei da semeadura. Ele foi perguntar para o avô: por que o vô saiu do Paraná e veio para Joinville? Por que deu tudo errado, meu filho? David ficou perturbado. Como assim deu tudo errado? O vô fez tudo certinho. Fiz, meu filho. Plantei na linha. Tudo perfeito. E mesmo assim, deu errado. David voltou para casa em crise. Foi dormir com aquilo martelando na cabeça e acordou com Deus falando com ele. O teu avô veio para Joinville. A tua mãe conheceu o teu pai. Eles se casaram. Você nasceu. Você é parte da colheita do teu avô. David correu na casa do avô chorando. Vô, no dia que estava dando tudo errado, na verdade estava dando tudo certo. Eu sou a colheita do vô. A nossa família é a colheita do vô. Se o vô não tivesse vindo para Joinville, o pai não conheceria a mãe. Eu não existiria. Tudo que estava dando errado, Deus estava fazendo dar certo. O avô começou a chorar. Davi começou a chorar. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Quando Deus está no controle, até o que está dando errado, na verdade está dando certo. Mas você não sabe. Você só vai saber depois. Tem gente que vive essa frase. No final, tudo vai dar certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Davi discorda. E com razão. Porque essa frase só funciona se Deus estiver no controle. Se você está no controle, se começou errado, vai dar errado. Se você está fazendo do seu jeito, com sua força, com sua sabedoria, e está dando errado, vai continuar dando errado. Mas quando Deus assume o controle, muda o jogo inteiro. Aí até o que parece tragédia vira testemunho, até o que parece derrota vira vitória. Até a roça destruída vira uma família abençoada gerações depois. Joel compartilhou uma história pessoal que encaixa perfeitamente aqui. Ele era nadador. Treinava pesado. Sonhava com a Olimpíada. Não foi 15 centésimos mais rápido. Não alcançou. Ele viveu anos com essa frustração. Por que eu não fui para a Olimpíada? Eu me dediquei tanto? Até que o Márcio, técnico dele por 16 anos, disse algo que mudou tudo. Joel, se você tivesse sido 15 centésimos mais rápido, você teria ido para a Olimpíada. E você não seria o Joel J de hoje. Não era para você ir. Era para você estar fazendo o que você está fazendo hoje. Olha a revelação. A frustração era desnecessária. O que parecia derrota era Deus fechando uma porta para abrir a porta certa. Joel sofreu sem motivo, porque o que Deus tinha para ele era muito mais conectado com quem ele é de verdade. Então para de achar que você falhou porque algo não deu certo. Talvez aquilo não era para dar certo mesmo. Talvez Deus estava te protegendo de algo que ia te desviar do propósito real. A roça destruída não foi o fim, foi o começo. Os 15 centésimos a menos não foram derrota, foram redirecionamento. Então na próxima vez que tudo estiver desmoronando, respira fundo e pergunta: Deus, o que o Senhor está fazendo que eu não estou vendo? Porque quando Deus está no controle, até o caos tem propósito. E lá na frente você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena, tudo valeu a pena. Lição 5. O silêncio de Deus não é permissão, é proteção. Agora vem uma das perguntas mais importantes que você pode fazer na vida. Como saber quando Deus está falando com você? Porque todo mundo quer ouvir a voz de Deus. Todo mundo quer uma direção clara. Todo mundo quer que Deus desça do céu e diga: faça isso, não faça aquilo, case com essa pessoa, mude de emprego, compre essa casa. Mas a realidade é que a maioria das vezes você não ouve nada. E aí vem a pergunta que Joel fez para Davi. O que você faz quando Deus não te responde? A resposta de Davi foi cirúrgica. Se Deus não te respondeu, não faça nada. Espera. Como assim não faça nada? A gente não aprende que tem que ter fé, que tem que agir, que tem que se mover. Sim, mas existe uma diferença brutal entre mover-se em fé e mover-se em presunção. Davi explicou algo que vai explodir sua cabeça. Na ausência de resposta, silêncio não é permissividade. Deixa eu traduzir. Só porque Deus não disse não, não significa que ele disse sim. Pensa comigo. Seu filho chega para você e pergunta: Pai,
Eu posso colocar o dedo na tomada e você não responde nada. Isso é um sim? Claro que não. Mas tem gente tratando Deus como se o silêncio dele fosse um cheque em branco. Ah, eu pedi para Deus e ele não falou nada, então eu vou fazer. Errado. Perigosamente errado. Agora aqui está o detalhe que a maioria pede. Tem coisas que Deus já respondeu milhares de vezes. Você não precisa de uma nova revelação para saber que bater na namorada é errado. Você não precisa jejuar 40 dias para descobrir se deve trair sua esposa. Você não precisa de profecia para saber se deve roubar da empresa. A Bíblia já respondeu. Use a lógica. Davi deu um exemplo perfeito. Um cara que bateu na namorada anterior agora quer namorar você. E você ora, Deus, ele é a pessoa certa para mim? Se Deus ficar em silêncio, não é porque ele está te dando liberdade. É porque ele já falou sobre isso no livro de Efésios, Colossenses, 1 Pedro. Ele não vai repetir o óbvio. Então para de infantilizar a sua fé. Para de pedir para Deus aquilo que ele já respondeu. A resposta não vai mudar porque o tempo mudou. Mas aqui vem a parte mais profunda. Aonde está a voz de Deus plena, perfeita e irretocável? Na Bíblia. Ponto final. Tudo que você ouve fora da Bíblia precisa ser provado pela Bíblia. Se contradiz a palavra, não é Deus. Não importa quão bonito soe. Não importa quem falou. Não importa quantas pessoas confirmaram. David confessou. Eu ouço Deus na minha mente. Eu consigo ouvir a voz claramente, mas eu faço prova daquilo que estou ouvindo. Eu peço confirmações ao Senhor. Eu não me movo de maneira leviana. Lembra da história do prédio? Davi ouviu Deus no avião. Mas não foi só, Deus falou, vou assinar qualquer coisa. Não. Ele mandou mensagem para o corretor. O corretor respondeu. O prédio que estava alugado há 8 meses, de repente ficou disponível. A família do dono tinha ido no evento dele uma semana antes. Eles fecharam por telefone. Isso é confirmação. Não é só uma voz na cabeça. É Deus orquestrando as circunstâncias para confirmar o que ele já falou. E aqui está o teste de fogo. Se é Deus que está falando, sempre haverá um propósito claro. Sempre. Deus não perde tempo falando bobagem. Ele não vai mandar você fazer algo sem sentido. Ele não vai te dar uma palavra que não carrega um propósito divino. Então, se alguém chega para você com uma palavra de Deus que não tem propósito nenhum, que não te edifica, que não te corrige, que não te direciona, desconfie. Muito. E tem outro problema sério. Tem gente que virou escravo de profecias. Vive dependendo de alguém dar uma palavra. Não consegue tomar decisão sem que um profeta confirme. Não tem relacionamento com Deus, mas quer ser afagado o tempo todo com palavras bonitas. Davi foi direto. Quando isso se torna uma dependência de alguém que não nutre um relacionamento com Deus, mas que quer ser afagado em todo o tempo, alguma coisa está errada com sua fé. Porque a verdade é que a gente precisa das duas coisas. Mensagens de conforto e mensagens de correção. Só que na internet só viraliza o conforto. Ninguém compartilha a pregação que expôs o pecado. Todo mundo compartilha a que falou que vai dar tudo certo. E aí você fica imaturo, porque tudo que te confronta você acha que não é Deus. E tudo que te agrada você acha que é Deus falando. Não funciona assim. Deus te conforta, mas Deus também te corrige. Deus te anima, mas Deus também te confronta. Deus te abraça, mas Deus também te disciplina. E se você só aceita um lado da moeda, você não está ouvindo Deus. Você está ouvindo o que você quer ouvir. Então aqui está a metodologia para ouvir a voz de Deus. Primeiro, a Bíblia já respondeu? Se sim, não precisa de mais nada. Obedeça. Segundo, tem propósito claro? Se não tem, provavelmente não é Deus. Terceiro, as circunstâncias estão confirmando? Deus não fala uma coisa e faz outra. Se ele falou, ele vai abrir portas. Quarto, seu relacionamento com Deus está saudável? Porque intimidade prescreve a velocidade que você entende que Deus está falando com você. Se você não tem intimidade, qualquer voz parece Deus. Quinto, está te levando a depender mais de Deus ou menos? Porque Deus nunca vai te dar uma palavra que te torna independente dele. E se depois de tudo isso você ainda não tem certeza, não faça nada, porque é melhor você ficar parado esperando por Deus do que correr
na direção errada, achando que é fé. Silêncio de Deus não é permissão, é proteção. Ele está te guardando de uma decisão que você não está pronto para tomar. Lição 6. Ansiedade, o assassino silencioso da sua fé. Joel perguntou para David algo que todo mundo quer saber. Na sua opinião, qual é o maior sofrimento das pessoas? David dividiu a resposta em 3 partes: corpo, alma e espírito. Para o corpo, ele foi simples: coma saudável, durma bem, se exercite. Mas a parte da alma e do espírito, essa doeu. Para a alma, o maior problema é a ansiedade. E aqui está a definição mais poderosa de ansiedade que você vai ouvir. É a sua tentativa de viver um futuro que ainda não existe. Não é só sobre tentar viver, é sobre sentir o que ainda não aconteceu. A ciência chama isso de colocar o corpo em estado de sofrimento. Você sente arrepio, aperto no peito, falta de ar, coração acelerado, mas nada está acontecendo de fato. É tudo imaginação. É seu corpo acreditando numa mentira. Você está colocando seu sistema límbico em estado de emergência por algo que não é real. E David explicou a diferença entre ansiedade e depressão de um jeito genial. Depressão tem a ver com o passado. Algo que você não resolveu, não perdoou, não ressignificou. Aquilo te persegue e te causa depressão. Ansiedade tem a ver com o futuro. Você está tentando controlar algo que você não pode controlar. Você está tentando viver algo que ainda não chegou. E agora vem a analogia que vai mudar sua vida. Imagina que sua vida é uma parede gigante, cheia de milagres, testemunhos, vitórias, coisas que Deus já fez. De longe, você consegue ver tudo. Todos os milagres que você já viveu. Todas as vezes que Deus te socorreu. Todas as portas que Ele abriu. Todas as provisões que Ele enviou. Mas quando você fica ansioso, você faz o quê? Você cola o rosto na parede. E agora você não vê mais nada. Só um cisco. Uma coisa minúscula que está te incomodando. Uma coisa que você ainda não consegue resolver. E você esquece de tudo que Deus já fez. Você elimina todo o seu campo de visão para ver um pequeno problema. Isso é ansiedade. É isolar a vida. É pegar uma coisa que você não consegue controlar e esquecer de tudo que Deus já controlou por você. E qual é a cura? Afasta da parede. Olha para tudo que Jesus já fez. Olha para sua casa. Não a estrutura física, mas as pessoas que compõem sua casa, sua família, seus filhos, seus amigos, os testemunhos que você já viveu, os milagres que Jesus já operou. Mas aqui está o erro mortal que as pessoas cometem: tratar jejum como dieta. Se você está jejuando para emagrecer, para dar um reset no corpo, para desintoxicar, você está fazendo dieta, não jejum. E o propósito está errado. Jejum não é meritocrático. Você não jejua para obrigar Deus a fazer algo. Você não jejua para comprar a bênção. Você não jejua porque aí Deus vai ter que responder. Não. Você jejua porque Deus é. Não porque Deus vai fazer. Mas porque Deus é. Você jejua porque você sabe que precisa daquele alimento espiritual. Você jejua porque você quer se esvaziar da carne para se encher do espírito. E se você está jejuando, mas não está alimentando o espírito, você está fazendo um sacrifício de tolo. Não adianta ficar 3 dias sem comer e não orar, não ler a palavra, não buscar a Deus. Aí você só está com fome, não está em jejum. David criou uma metodologia genial com a equipe dele, o relógio de oração. Eles fazem jejum de 24 ou 48 horas, e a cada 2 horas o celular de cada um dispara com um lembrete: orar. Não importa onde você está, para, sai, abaixa a cabeça e ora: Deus, eu preciso disso. Senhor, eu preciso de resposta. Eu preciso de socorro. Enquanto você está se esvaziando, sem comida, você está se enchendo de oração, de palavra, de presença. Isso é jejum verdadeiro. E tem outro detalhe importante. Jejum genuíno não é aquele que você sai com cara de sofrimento, com olhos cheios de remela, querendo que todo mundo veja como você está sofrendo por Deus. A Bíblia fala sobre isso. Os fariseus jejuavam e desfiguravam o rosto para todo mundo saber que eles estavam jejuando. E Jesus disse: eles já receberam a recompensa deles.
A recompensa era o elogio das pessoas, não a resposta de Deus. Jejum verdadeiro é aquele que você faz entre você e Deus. Ninguém precisa saber. Você não precisa postar. Você não precisa fazer propaganda. Você jejua em secreto. E Deus, que vê em secreto, te recompensa. E aqui está a última parte que vai explodir sua cabeça. Jejum não é sobre o que Deus vai fazer, é sobre o que Deus é. Você não jejua para forçar Deus a agir. Você jejua porque você reconhece que sem Ele você não é nada. Você jejua porque você quer mais dele. Você jejua porque a carne está gritando alto demais e você precisa silenciá-la para ouvir o Espírito. Então, para de tratar jejum como moeda de troca. Para de achar que se você ficar 7 dias sem comer, Deus é obrigado a te dar aquele emprego, aquele casamento, aquela cura. Não funciona assim. Deus não é máquina de refrigerante. Você não coloca uma moeda, jejum, e sai o produto. Bênção. Você jejua porque você ama a Deus, porque você quer mais da presença dele, porque você reconhece que a carne está no controle e você quer que o Espírito assuma. E quando você jejua com esse coração, aí sim Deus age, não porque você mereceu, mas porque ele viu a sinceridade. Ele viu a rendição. Ele viu que você não estava negociando, estava se entregando. Então, da próxima vez que você for jejuar, não faça por obrigação. Não faça porque o pastor mandou. Não faça porque todo mundo está fazendo. Faça porque você quer mais de Deus e menos de você. Lição 8. O momento em que críticas e elogios não te tocam mais. Agora vem uma das lições mais libertadoras que você pode aprender. David falou algo que todo mundo que tem algum tipo de visibilidade precisa ouvir. Chega um momento da vida que você precisa ter convicção da tua missão acima de qualquer coisa para não ter 1 centímetro de possibilidade de você desistir. E ele completou: é o momento que nem a crítica e nem o elogio te tocam mais. Deixa isso penetrar. Nem crítica, nem elogio. Nenhum dos dois te move. Porque ao mesmo tempo que alguém te diz que você é uma bênção, tem alguém dizendo que você é um demônio. Enquanto um te chama de usado por Deus, outro te chama de enganador. E se você depender de qualquer um dos dois, você vai quebrar. Se você depende de elogio, você vira perigoso, porque você vai fazer qualquer coisa para agradar. Você vai distorcer a mensagem. Você vai suavizar a verdade, só para não perder o aplauso. E se você depende de crítica, você para. Porque sempre vai ter alguém falando mal. Sempre vai ter alguém questionando. Sempre vai ter alguém distorcendo suas palavras. Então qual é a solução? Convicção. David explicou: hoje eu sou mais convicto pelo que eu vivo através daquilo que eu experimentei em Cristo do que pelos testemunhos que eu recebo. Porque eu sei que é de verdade. Entende? Não depende mais de testemunho, não depende mais de número, não depende mais de like, de visualização, de comentário. Depende do que ele viveu com Deus, porque ele sabe de onde Deus o tirou. Ele sabe por tudo que ele passou. Ele sabe quem ele é quando entra no chuveiro e ninguém está vendo. Ele sabe os pensamentos que ele tem, ele sabe as lutas internas. E por isso ele tem noção de graça. Ele não merecia estar onde está. Ele não merecia fazer o que faz. Ele não merecia alcançar quem alcança. É graça. E pronto. E quando você entende que é graça, nem crítica te derruba e nem elogio te infla, porque você sabe que não é sobre você. É sobre o que Deus está fazendo através de você. Davi disse algo que deveria estar escrito em neon na parede de todo cristão. Não adianta. Eu sei que é Deus que está falando comigo. Não depende mais nem da crítica, nem do elogio. Ele alcançou o lugar mais perigoso e mais poderoso ao mesmo tempo, a convicção absoluta. E você só chega nesse lugar quando você vive com Deus, não quando você só fala sobre Deus. Tem gente que fala muito bem sobre Deus, mas não vive com Deus, e na primeira crítica pesada, desmorona. No primeiro elogio exagerado, fica orgulhoso. Mas quando você vive com Deus, quando você tem um relacionamento real, quando você experimenta dele de verdade, nada mais te move, porque você sabe quem ele é. E você sabe quem você é nele. E olha que incrível,
David fala para milhões. Ele tem um dos maiores canais evangélicos do mundo. Ele já lotou estádios, já lançou livros, já foi na Netflix 2 vezes. E sabe o que ele diz? Eu amo a minha vida. Eu amo tudo que Jesus fez. Eu sou um improvável. Não era para eu estar aqui. Ele nunca esquece de onde veio. Ele nunca esquece quem ele era. Ele nunca perde a noção de que tudo é graça. E por isso, ele não cai, porque ele não está sustentado por elogio. Ele está sustentado por Deus. Então aqui vai a pergunta para você. O que te move? Crítica ou elogio? Se alguém te elogiar muito, você fica insuportável? Se alguém te criticar, você entra em crise? Se a resposta for sim, você ainda não chegou na convicção. Você ainda está dependendo da opinião dos outros para validar seu chamado. E isso é perigoso, porque a opinião dos outros muda com o vento. Hoje te amam, amanhã te odeiam, hoje te aplaudem, amanhã te crucificam. Mas quando você tem convicção, você diz, não importa, eu sei o que Deus me chamou para fazer. Eu sei o que eu vivi com Ele e nada muda isso. E aí você fica inabalável. Crítica não me move. Elogio não me infla, porque eu sei quem eu sou e sei quem Deus é. Essa é a liberdade que todo cristão deveria buscar. Lição 9. Deixe espaço para o milagre. Amplie a tenda antes da multidão chegar. Essa lição aqui vai mexer com a forma como você toma decisões e vai te desafiar a dar passos que sua lógica nunca aprovaria. Joel contou uma história pessoal que conecta perfeitamente com tudo que David ensinou sobre deixar espaço para o milagre na planilha. Joel estava num escritório de 300 metros quadrados alugado, tudo funcionando, tudo certo. Aí Larissa, a esposa dele, vem e diz, a gente precisa alugar outro escritório. Por quê? Falta banheiro. Joel ficou tipo, sério? Vamos mudar de escritório por causa de banheiro? Vamos fazer mais banheiro aqui. Não dá, ela insistiu. E insistiu, e insistiu, até que mostraram o 17º andar do prédio onde eles estão agora. Joel foi ver, não gostou, voltou. Uma semana depois, Larissa volta no assunto. Ele vai de novo, já meio convencido, e do nada ele pergunta para o dono, você quer me vender? Não, vocês influenciadores vieram para cá, tudo valorizou. Joel pensou, opa, se está valorizando, então vou comprar um escritório. Ligou para o corretor. Acha um escritório para comprar? Novo legal, uns 300 metros quadrados. O corretor aparece com uma opção de 700 metros quadrados. 700. Mais do que o dobro do que ele precisava. Joel entra. Fica impressionado, mas fala. Muito grande, cara. Muito grande. Ele liga para o Flávio Augusto para pedir opinião. Não atende. Dorme. Acorda. Fala com Larissa. Vamos fazer uma proposta. Fizeram. Às 11h da manhã, a proposta foi aceita. Fizeram o Pix. Fechado. Trouxeram o time para conhecer. Todo mundo aplaudindo. E Joel passa por um corredor e vê uma parte maior ainda do andar que estava alugada para outra empresa. Ele vira para Larissa. Não vai dar um ano. A gente vai comprar o andar todo. Ela. Tá bom. Palavra tem poder. Não deu uma semana. Uma amiga dele chamou Joel para dar uma palestra numa sala metade do tamanho daquela parte que estava alugada. E Joel olhou e pensou, por que eu não tenho uma sala dessa? Desceu, deu a palestra e disse para Larissa, vê se o cara não quer vender o resto. Joel, o que está acontecendo? O cara queria vender, mas tinha que dar 30 dias para o inquilino decidir se queria comprar. Passou 30 dias. O inquilino não quis. Joel mandou proposta. Foi aceita. Agora Joel tinha um andar inteiro, 1000 metros quadrados. E aí ele começou a fazer conta. E entrou em pânico. Cara, eu acabei de comprar-me 1000 metros quadrados. Uma laje. Vou ter que reformar esse troço inteiro. Vou fazer uma sala de eventos. Tem que ser lindo. Quanto vai custar isso? Numa terça-feira à noite, ele foi ao escritório com Larissa. Só tinha um fiapo de luz lá no fundo. E Joel entrou numa crise. Fiz besteira, errei, fiz merda, é muito grande, não precisava. Fui egocêntrico, fui egoísta, tô metido a besta. O que eu quero provar? Pra quem eu quero provar? Ele entrou numa paranoia sozinho. Larissa estava em outra parte do escritório. E aí aconteceu algo que Joel nunca tinha experimentado antes.
Ele ouviu uma voz, não no coração, não no pensamento, no ouvido, com o ouvido físico, e a voz disse: acredita em você e vai. Joel ficou chocado. Cara, eu ouvi uma voz. Eu ouvi com o ouvido. E aí ele lembrou de David, da conversa sobre deixar espaço para o milagre na planilha. Ele chegou à conclusão: não se tratava sobre escritório, se tratava sobre a minha vida. E ele começou a dizer: então vai ser a sala mais bonita? Vai ter os melhores equipamentos? Vai ter as melhores coisas? Ele comentou isso num podcast. Um amigo dele, Nicolai, vice-presidente da Léo Madeiras, ligou: Joel, a madeira é minha, o escritório é 100% madeira, a madeira é com a gente. Começaram a aparecer pessoas oferecendo ajuda, parceiros fechando, pessoas investindo junto. E Joel percebeu: a gente não tem que dar o passo porque a gente cresceu, a gente tem que dar o passo para crescer. Ele não precisava de Mil-Miramento, mas Deus sabia que ele ia precisar. E aí David leu Isaías 54, 2, 3 para Joel. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Essa é uma palavra sobre Jerusalém, sobre a Terra Santa, mas o princípio se aplica a nós. O crescimento não vem sem que você esteja preparado para ele. David viveu exatamente a mesma coisa. Ele foi alugar 120 metros quadrados para a associação. Deus falou: aluga o de 240 metros quadrados. Ele achou grande demais. Hoje é pequeno. Então David falou algo profético para Joel: tudo que um dia foi muito grande para você, em breve se tornará pequeno a ponto de você achar que fez besteira. Quando a gente vive refém da nossa lógica, a gente colhe o testemunho da nossa pequena semeadura. Mas quando a gente vive no centro da vontade de Deus, a gente não tem como plantar a quantidade que a gente vai colher. A colheita sempre é muito maior. E Dave profetizou: pode ter certeza que em breve 1.000 metros quadrados vai parecer pequeno novamente. Vai aparecer pouco banheiro? Vai aparecer pequeno. A lógica de Deus é: tudo que um dia foi grande, em breve se tornará pequeno. Então aqui está a lição brutal. Para de limitar Deus com a sua planilha. Para de achar que você sabe exatamente o tamanho que você precisa. Deixe espaço para o milagre, porque quando Deus entra com providência, nenhum lugar parece que vai suportar o tamanho da visão. Você não cresce para dar o passo. Você dá o passo para crescer. Amplia a tenda antes da multidão chegar. Prepara o terreno antes da colheita. Compra o prédio antes de precisar. Porque Deus sempre tem uma ideia mais criativa do que a sua. E o poder dele vai muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Então, na próxima vez que você olhar para uma decisão e pensar: isso é grande demais? Pergunta: será que não é Deus querendo me ensinar a sonhar na altura dele? Lição 10. Intimidade prescreve a velocidade de ouvir Deus. Aqui está uma das frases mais poderosas que David falou no podcast inteiro. O relacionamento prescreve a velocidade que você entende que Deus está falando com você. Deixa eu traduzir. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais rápido você discerne se aquela voz é dele ou não. Mas se você tem um relacionamento fraquinho, qualquer coisa pode parecer Deus falando, qualquer coincidência vira sinal. Qualquer pessoa que te dá um conselho vira profeta. Qualquer pensamento que passa pela sua cabeça vira revelação. E aí você vira escravo de mentiras. Joel contou uma história que ilustra perfeitamente isso. Ele estava num restaurante com um amigo. Apareceu uma moça. Posso tirar uma foto? Claro. Aí ela volta. Tem um amigo meu que quer dar uma palavra para vocês. Aí o cara senta. Eu nem conheço vocês, nunca vi vocês na vida. Mas Deus pediu para falar uma coisa para vocês. O amigo de Joel ligou o gravador. Tipo, vai que é real, né? O cara começou a falar. Falou, falou, falou. Muita coisa abstrata. E focou mais no amigo de Joel do que no Joel. Acabou. O cara foi embora. E o amigo de Joel falou: eu sempre gravo quando isso acontece. Joel perguntou: mas você sentiu que a palavra foi de Deus ou de um humano? Eu acho que hoje foi de um humano. Não pegou. Não fez sentido. Não tinha propósito claro. E David explicou:
Se você não tiver intimidade com Deus, tudo aquilo que for positivo foi Deus que falou. Mas se for negativo, aí já não é mais Deus. Porque Deus só fala o que você quer ouvir, né? Errado. Deus corrige rotas quando fala com a gente. Nem sempre a palavra é agradável. Nem sempre é o que você queria ouvir. Mas se você não tem intimidade, você não discerne. Você aceita qualquer coisa bonita como sendo de Deus e rejeita qualquer coisa confrontadora como não sendo de Deus. E aí você fica imaturo, escravo de profecias, dependente de palavras, sem conseguir andar sozinho com Deus. Davi foi cirúrgico. Se é Deus que está falando, sempre haverá um propósito claro. Sempre. Deus não faz nada sem propósito. Ele não perde tempo. Ele não manda recado vazio. Se alguém te dá uma palavra que não te edifica, não te corrige, não te direciona, não tem propósito nenhum, desconfie. Outro ponto crucial. Quando você lê a Bíblia, você vai conhecendo Deus. Você vai entendendo a lógica dele. E aí fica mais fácil discernir. Por exemplo, Deus não vai te dar uma palavra que te torna independente dele. Deus não vai te mandar fazer algo que contradiz a Bíblia. Deus não vai te prometer algo que te infla de orgulho, mas se você não lê a palavra, você não conhece o caráter dele. E aí qualquer voz pode enganar você. Davi também alertou. Não extingais o Espírito Santo, ele fala, mas nós precisamos julgar a profecia. Ou seja, não rejeite tudo, mas também não aceite tudo. Examine, prove, retenha o que é bom. E se algo não fizer sentido agora, guarda. Porque pode ser que lá na frente você diga, cara, era Deus que estava falando, eu é que estava viajando. Joel e o amigo gravaram a palavra daquele cara. E a metodologia está certa. Ouve até o final, grava se quiser, e deixa o tempo dizer se era de Deus ou não. Mas não vira escravo, não fica dependente, não transforma isso em muleta espiritual. Porque a verdade é que você precisa ter seu próprio relacionamento com Deus. Você precisa ouvir a voz dele por você mesmo. Você precisa conhecer o caráter dele para não ser enganado. E quanto mais você investe nesse relacionamento, mais rápido você discerne. Então para de terceirizar sua vida espiritual. Para de depender de profeta, de pastor, de líder para ouvir Deus por você. Investe na intimidade. Lê a palavra. Ora. Jejua, fica quieto na presença dele. E aí, quando alguém vier com uma palavra, você vai saber na hora se é de Deus ou não. Porque intimidade prescreve a velocidade de discernimento. Lição 11. São os irmãos que mais atacam, e você precisa resistir com amor. Essa lição dói, mas precisa ser dita. No final do podcast, Joel fez a pergunta do café com conselho. Se Dave pudesse tomar um café com qualquer pessoa e pedir um conselho, quem seria? A resposta foi Billy Graham, o maior evangelista do século XX. Um homem que pregou para milhões, aconselhou presidentes, encheu estádios no mundo inteiro e morreu com 99 anos. E qual seria o conselho que David pediria? Como o senhor resistiu tanto tempo debaixo de tanto ataque, de tanta calúnia e não perdeu o coração? Porque no fim, o que mais dói não é o fruto da semeadura. São aqueles que querem impedir que o plantio aconteça. E a dor maior? São os irmãos que atacam, não os inimigos, os irmãos. David descobriu que Billy Graham, a pessoa que ele mais amava e admirava, era perseguido nos Estados Unidos por teólogos, por pessoas de dentro da igreja, por gente que dizia ser de Deus. Ele era odiado publicamente, caluniado, difamado, e isso durou décadas. E David ia perguntar, como o senhor aguentou? Como você prega para milhões e ainda é atacado pelos seus? Como você vê vidas sendo transformadas e ainda ouve que você é falso profeta? Como você faz a obra de Deus e ainda é perseguido por quem deveria te apoiar? E sabe qual é a loucura? David não tem a resposta. Ele falou, acho que eu não tenho cabelos brancos ainda para ter o cheiro dessa resposta. Porque tem coisas que você só aprende vivendo. Tem coisas que não se ensina em curso, não se aprende em livro, só se aprende no processo. Alguém chamou David de o Billy Graham dessa geração. Ele achou lindo, mas depois pensou,
Cara, eu tô tão longe. Eu tô há mais de 70 anos longe de quem Billy Graham foi. Porque Billy Graham tinha 99 anos. David tem 35. Então, como David pode ter a sabedoria de alguém que viveu 70 anos a mais? Não pode. Mas aqui está a verdade brutal que você precisa ouvir. Se você está fazendo algo relevante para o reino, você vai ser atacado, e não por quem você espera. Não vai ser o mundo que mais vai te ferir. Vai ser a igreja. Vai ser gente que diz amar a Deus. Vai ser gente que deveria estar do seu lado. E a pergunta é, como você resiste? David deu uma pista mais cedo no podcast. Você precisa ter convicção da tua missão acima de qualquer coisa. Porque se você depende de aprovação, você vai quebrar. Se você precisa que todo mundo goste de você, você vai parar. Mas se você sabe que Deus te chamou, se você viveu com Ele, se você tem convicção, você aguenta. Não é fácil, não é indolor, mas você aguenta. E talvez a resposta que Billy Graham daria é algo simples como: eu amei as pessoas, mesmo quando elas me odiaram. Porque a Bíblia diz: amem seus inimigos, orem pelos que vos perseguem. Então a resistência não vem de revidar, não vem de se defender, não vem de provar que você está certo. A resistência vem de amar, mesmo quando dói, mesmo quando é injusto, mesmo quando você não merece o ataque. Você ama e continua, porque a missão é maior que a dor, o chamado é maior que a calúnia, o propósito é maior que a perseguição. E um dia, quando você tiver cabelos brancos, quando olhar para trás, você vai entender. Valeu a pena. Cada lágrima, cada ataque, cada noite sem dormir. Valeu a pena. Lição 12. A mensagem mais importante do mundo tem um nome: Jesus. E agora chegamos à última lição, a mais importante, a que resume tudo. No final do podcast, Joel fez a pergunta de sempre. Se você pudesse mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas no mundo, traduzida em todas as línguas, entregue em todas as formas de comunicação, qual seria? David olhou para a câmera e falou: eu carrego a mensagem mais importante do mundo. E ela tem um nome: Jesus. Sobre todas as escolhas que podem existir na vida, sobre todas as corridas que você pode correr, sobre todas as decisões que você pode tomar. Apenas uma vale a pena, e é Cristo. Se você escolher Jesus primeiro, se você correr a corrida da fé, e se você buscar Ele acima de qualquer coisa, você vai experimentar o que a Bíblia chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há nada melhor. Não há mensagem mais poderosa. Não há caminho mais perfeito do que o caminho de Jesus. E aqui está o conselho final de David para 8 bilhões de pessoas. Confie nele. Declare a sua fé por ele e desfrute do caminho perfeito que ele tem para você. Perfeito não de circunstâncias, porque você vai passar por tempestades, você vai chorar, você vai sofrer, você vai ser atacado. Mas perfeito de destino, porque no final, quando você olhar para trás, você vai dizer: valeu a pena. Todas as 11 lições anteriores se resumem nessa: Jesus. Não é sobre ativismo, é sobre relacionamento com Jesus. Não é sobre ver o futuro, é sobre confiar em Jesus no presente. Não é sobre ter o parceiro perfeito, é sobre ter Jesus no centro do casamento. Não é sobre entender quando tudo está dando errado. É sobre confiar que Jesus está fazendo dar certo. Não é sobre ouvir vozes. É sobre conhecer a voz de Jesus. Não é sobre controlar a ansiedade. É sobre lembrar dos milagres de Jesus. Não é sobre jejuar para merecer. É sobre jejuar porque você ama Jesus. Não é sobre críticas e elogios. É sobre convicção em Jesus. Não é sobre deixar espaço na planilha. É sobre confiar que Jesus vai preencher. Não é sobre discernir sozinho, é sobre ter intimidade com Jesus. Não é sobre resistir aos ataques, é sobre amar como Jesus amou. Tudo, tudo, absolutamente tudo se resume a Ele, porque no final das contas, nada mais importa, nada mais permanece, nada mais salva, só Jesus. Então aqui vai a pergunta final para você que está assistindo. Você está correndo atrás de Jesus ou está correndo atrás das coisas de Jesus? Você quer a presença dele? Ou só as bênçãos dele?
Você o ama de verdade? Ou você ama o que ele pode fazer por você? Porque tem uma diferença brutal entre servir a Deus e usar Deus. E a verdade mais dura que você vai ouvir hoje é: se você está usando Deus para conseguir o que você quer, você não está servindo a Ele. Você está servindo a você mesmo. Mas se você está buscando a Deus porque você o ama, porque você reconhece que sem Ele você não é nada, porque você quer mais da presença dEle do que de qualquer bênção, aí sim você entendeu. David terminou com uma palavra poderosa. Não há nada melhor. Não há mensagem mais poderosa. Não há caminho mais perfeito do que o caminho de Jesus. E ele está certo. Porque você pode ter o melhor casamento do mundo, mas se não tiver Jesus, vai estar vazio. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver Jesus, vai estar perdido. Você pode ter todo o sucesso do mundo, mas se não tiver Jesus, vai estar morto. Mas se você tem Jesus, mesmo sem nada, você tem tudo. Então escolhe hoje, não amanhã, não depois. Hoje, Jesus ou o mundo. Porque você não pode servir a dois senhores. E se você escolher Jesus, prepare-se, porque ele vai virar sua vida de cabeça para baixo. Ele vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Ele vai te dar sonhos que você não tem estrutura para carregar. Ele vai te quebrar para te reconstruir. Mas no final, quando você olhar para trás, você vai dizer a mesma coisa que David diz todos os dias. Eu amo a minha vida, eu amo tudo que Jesus fez. Eu sou um improvável, não era para eu estar aqui, mas eu estou, e é só por graça. E aí está, 12 lições que podem transformar sua vida se você aplicar. Não adianta só assistir, não adianta só concordar, você precisa viver. Então pega essas lições, escreve, cola na parede, grava no coração e faz. Sai do ativismo e entra na intimidade. Para de tentar controlar o futuro e confia no Deus que já está lá. Investe no seu relacionamento antes de compartilhar sonhos. Lembra dos milagres quando a ansiedade vier. Busca intimidade para discernir a voz de Deus. E acima de tudo, escolhe Jesus. Todos os dias, em todas as decisões, acima de tudo. Porque no final, só isso importa. Compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir. Marca aquela pessoa que está em crise. Manda no grupo da família, porque essa mensagem precisa alcançar mais gente. E se você chegou até aqui, deixa nos comentários. Qual das 12 lições mais impactou você? A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Vai, acredita e vê Deus fazer o impossível.